Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos voltando para mais um momento regando vidas. Saudá-los com a paz do Senhor. Meus amados, nós queremos voltar ao tema de ontem. Ontem deu uma dificuldade na transmissão da minha live. Deve ter dado um problema no som. Então nós deletamos a live de ontem, mas queremos voltar ao tema de ontem para que você não perca nada, né? Inclusive, quando você estiver nos assistindo e tiver alguma dificuldade no som, já comunique para nós aí no comentário e aí, imediatamente a gente toma providência. Mas eu quero citar Paulo, Filipenses capítulo 3, Paulo diz o seguinte: não me canso de dizer-vos a mesma coisa. Né? Se Paulo repetia sermão, penso eu que poderei também, né? Porque eu não poderia fazer isso, né? Pedro, ele disse na segunda carta, capítulo 3, versículo 2, eu ao que queira vos lembrar. Então, é nesse sentido, nesse sentimento. E dizer a você que eu, na verdade, só prego o sermão copiado. Eu copio de Paulo, copio de Pedro, copio de Tiago, mas principalmente de um tal de Jesus, que eu copio os meus sermões. Eu copio todos os sermões desse Jesus. Nós estamos falando nessa série sobre parábolas e nós queremos iniciar então, recapitulando hoje, a parábola, o capítulo 15 de Lucas. Capítulo 15, eu vou ler o versículo 3. E ele lhe propôs esta parábola dizendo. O capítulo 15 de Lucas, aqui consta a princesa das parábolas. Três parábolas em uma só. Jesus, se ele não fala, eu vou propor-lhes parábolas, mas ele disse, eu vou propor esta parábola. Porque a parábola do capítulo 15 de Lucas, ela é uma única parábola. Essa parábola que é chamado, nesse capítulo, o capítulo das coisas perdidas. O capítulo das coisas perdidas. É o capítulo único e nem outra parte da Bíblia se refere ou repete o que está escrito no capítulo 15 de Lucas. Todas as informações que tu tem está aqui nesse capítulo 15 de Lucas. A parábola do capítulo 15, ela é uma parábola única. O que fez as divisões da Bíblia, que colocou o epígrafe sobre cada parábola, mas o original não diz isso. Né? No epígrafe que é dito a parábola das 100 ovelhas, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Mas ela é uma única parábola, a parábola do capítulo 15. Eu diria que ela é como um quadro, um grande quadro, né? Com três fotos menores. Nós olhamos para aquele quadro no todo e enxergamos aquelas três fotos menores naquele quadro. Quando olhamos para o capítulo 15, no todo nós encontramos ali então essas três histórias dentro deste capítulo 15. Aqui nós vamos ver nesse capítulo e vamos observar que a finalidade desse capítulo é a finalidade do amor de Deus pelo perdido. É demonstrar o amor de Deus pelo perdido. Essa é a finalidade desse capítulo 15. Lucas, no capítulo 19, versículo 10, vai dizer que Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque essa é a missão de Jesus. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E o texto áureo da Bíblia, que é São João 3,16 e depois o 17, ele vai dizer o seguinte:
O 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o verso 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, esse capítulo 15, ele vai mostrar, né, como finalidade, como propósito maior, o amor de Deus pelos perdidos. Glória a Deus. Aqui nós vamos encontrar nesse capítulo o amor que busca sem se cansar, que é o pastor da ovelha, que ele deixa as 99 no aprisco e vai pelos campos, pelas montanhas, pelos valos, pelos valados, em busca da ovelha perdida, e a Bíblia diz, ele vai até encontrar. Ele não desiste da ovelha perdida. Então, nós vimos aqui o amor que busca sem se cansar. Deus não se cansa de buscar a ovelha perdida. Nós vamos ver aqui o amor que celebra sem se importar. Essa mulher da dracma perdida não se importou o que as vizinhas estavam dizendo. Se existissem redes sociais na época, ela não se importaria o que as redes sociais diziam, porque ela não se definia pelas redes sociais e nem pelo que os outros diziam. E você não deve se definir pelo que as redes sociais dizem sobre você. E nem definir as pessoas pelo que as redes sociais dizem, porque as redes sociais ainda é um campo, uma cidade sem lei ainda. Né? Então, ela não se importou, ela amou, e celebrou sem se importar com o que estavam dizendo, falando que então como ela foi perder a dracma, perdeu a sua moral, perdeu a sua autoridade, mas não se importou, ela encontrou a dracma e festejou, inclusive convidou as amigas. Então encontramos aqui nesse capítulo o amor que busca sem se cansar, encontramos aqui o amor que celebra sem se importar, e encontramos aqui o amor que perdoa sem questionar, que é o pai do filho pródigo, o pai amante, o pai que recebe o filho de volta e o perdoa sem questionar, inclusive sem apontar para ele dizendo, eu te avisei, não faça isso, não vá, não desobedeça. Não, aqui nós encontramos o pai, o amor que perdoa sem questionar. Deus faz isso comigo e com você. Nós encontramos então nesse capítulo uma tríade. São 100 ovelhas. O pastor perde 1%. São 10 dracmas, a mulher perde 10%. São 2 filhos que tem aquele senhor, ele perde 50%. E se você continuar no capítulo 16, tu vai encontrar ali também a passagem do rico e de Lázaro, que o rico perdeu tudo, perdeu 100%. Naquela parábola lá do rico e Lázaro, nós vamos observar que aquele que achava que tinha tudo, na verdade não tinha nada. E Lázaro, que achava que não tinha nada, na verdade tinha tudo. Porque não levamos nada desse mundo a não ser as nossas obras e a nossa salvação. Então, meus amados irmãos, aqui nós encontramos esse amor. O amor que busca sem se cansar, o amor que celebra sem se importar e o amor que perdoa sem questionar. Agora, a dracma perdida, ela é um ser inanimado, não tem vida, não tem sentimento. A ovelha é um ser animado, porém é um ser irracional. O filho pródigo é um ser animado, um ser vivente e um ser racional. Sabe o que está fazendo? Observe que dos 3, cumpre-se a palavra aonde se diz que a quem muito é dado, muito é exigido. O filho pródigo foi o que mais perdeu nessas 3 personagens, porque a ele foi dado muito. Ele era
um ser animado, um ser vivente e um ser racional. Ele tinha mais responsabilidade. Então, a ele foi dado mais, a ele foi requerido mais. Interessante nós também citar que a dracma, ela ficou em casa, a dracma não saiu. A ovelha, ela saiu, mas não foi longe, porque a ovelha não consegue, não consegue ficar longe do rebanho, não consegue se afastar tanto tempo, né? Não consegue ficar fora, não consegue ficar longe da casa de Deus. A ovelha que é ovelha vai, mas não vai longe. Agora o filho pródigo, ele foi longe demais. E foi muito longe a ponto dele ultrapassar, né, os limites de Israel. Porque Israel, os irmãos sabem que não cria porcos. E ele foi para uma cidade longínqua, ou seja, em outros termos, em outros locais, em outros países, onde criavam porcos. Porque ele foi para lá para criar e também cuidar de porcos. Então o filho pródigo foi longe e foi longe demais. Interessante nós também pensar nessa parábola que a dracma perdida não tinha nem noção que estava perdida e nem imaginava que a sua proprietária estava procurando, varrendo, acendendo a candeia para procurar a dracma perdida. Ela não tinha nem noção disso. A ovelha sabia que estava perdida. A ovelha tinha consciência que estava longe, mas não sabia como voltar, não sabia voltar para casa. E também nem ela imaginava que o seu proprietário, porque nesse caso tanto a dona da dracma era proprietária, quanto o pastor da ovelha era proprietário, não tinha noção de que ele estava à procura dela, né? À procura da ovelha. Ela estava longe, sabia que estava perdida, se sentia afastada, mas não sabia como voltar. Agora, interessante que o filho pródigo, ele estava longe, estava afastado, e ele tinha consciência que estava perdido, mas ele sabia o caminho de volta. Dos três aqui, nós encontramos que os dois primeiros, que eram proprietários, tanto a dracma quanto a ovelha, tanto a dracma quanto a ovelha só foram resgatados pela iniciativa do proprietário. Foram atrás, foram em busca. Por causa da ação do proprietário, tanto da dracma quanto da ovelha, foi encontrada a ovelha. Agora, já na terceira parte, na terceira parábola aqui, que é do filho pródigo, o pai não foi atrás. O pai, ele fez tudo o que tinha que fazer. Ele proporcionou todo o ambiente agradável, confortável, acolhedor. Tudo que ele podia fazer, ele fez. Agora aguardava o filho pródigo voltar. E é interessante destacar que nós devemos criar um ambiente acolhedor, tanto na nossa casa, quanto no ambiente religioso, no templo, na igreja. Um ambiente acolhedor para aqueles que, por um acidente de percurso, aqueles que porventura possam ter saído, ter ido embora, ele possa sentir saudade e se sentir desejoso a voltar para o ambiente que ele deixou. Então, cria um ambiente acolhedor tanto na tua casa quanto na igreja, para que as pessoas que, porventura, acidentalmente, por circunstâncias da vida, tenham saído, se sintam desejosos a voltar para esse ambiente acolhedor. O filho pródigo, quando ele se viu em apuros, em apertos, em dificuldades, ele lembrou do quê? Que era um ambiente que ele estava, um ambiente muito agradável, muito bom, um ambiente acolhedor. E aí ele faz aquela grande oração, que é uma oração fantástica, quando ele diz: levantar-me-ei e irei ter com o meu Pai. Nesta manhã eu encerro a minha live perguntando a você, filho pródigo ou ovelha perdida, que está longe do aprisco, longe da casa do Pai. O Pai fez tudo o que podia fazer por você já.
Ele já se revelou para você um dia. Um dia Ele te batizou com o Espírito Santo. Um dia Ele te proporcionou perdão dos teus pecados. Ele proporcionou a sua morte na cruz do Calvário para poder, através do seu sangue carmesim inocente, lavar as tuas vestes, te perdoar. Ele já preparou a eternidade para você. Ele já preparou o lugar de descanso para você. Ele preparou a porta de saída para você. O Pai já preparou tudo para você. Ele fez tudo e o que Ele está fazendo hoje? Está com a porta aberta. Desde o dia que tu saiu, Ele nunca trancou a porta, nunca chaveou a porta está aberta, aguardando você retornar, você voltar. Então, filho pródigo, ovelha perdida, hoje, através dessa live, eu tento alcançar você para poder fazer um gesto de busca de você para voltar para casa, assim quanto a dracma e quanto a ovelha. Mas você, filho pródigo, você pode hoje tomar a tua decisão e dizer, eu quero voltar para a casa do Pai. Amém? Amanhã nós vamos continuar falando sobre a parábola do capítulo 15 de Lucas. Vamos orar a Deus? Maravilhoso Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te agradeço por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Esta manhã eu chego na tua presença, pedindo a tua graça, pedindo a tua misericórdia, pedindo a tua bondade, pedindo o teu perdão. Te agradecendo, Deus, porque o Senhor nos ensina nessa parábola a sua finalidade, que é o amor pelos perdidos. E um dia todos nós estávamos perdidos, mas fomos achados pelo Senhor. Muitos de nós foi encontrado na sarjeta, foi encontrado sob o domínio dos vícios, do álcool, dos entorpecentes, do tabaco, também da mentira, do crime, da violência, da prostituição. Muitos foram encontrados assim, mal cheirosos, à beira do caminho, sendo esbofeteado pelo inimigo, sendo escravizado pelo pecado, mas o Senhor nos encontrou, assim como encontrou a dracma perdida, assim como encontrou a ovelha perdida, e assim como recebeu de braços abertos o filho pródigo. E esta manhã eu te adoro por isso, porque o Senhor nos encontrou. No meu caso, o Senhor me encontrou na minha adolescência, me batizou com o teu Espírito Santo e colocou dentro de mim esse sentimento que não me deixa quieto, que é falar do teu amor a qualquer preço, a qualquer circunstância. Eu te agradeço por isso e eu quero orar agora por cada um dos nossos irmãos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Senhor, se porventura está sendo assistido ou irei ser assistido por um filho pródigo, por uma ovelha perdida, que eles possam levantar da situação que estão e voltar à casa do Pai, voltar a te servir, voltar a buscar ao Senhor. Deus, fale com o filho pródigo, fala com ele, desperta ele, dá um desejo profundo para te servir. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, eu quero te exaltar e quero te agradecer. Eu entrego tudo nas tuas mãos e assim te peço a tua bênção no passar deste dia. Amém. Amém, meus irmãos? Muito bem. Antes de encerrarmos, queremos aí saudar, temos muitas pessoas nos assistindo. Sônia Pinheiro, lá de Arroio do Meio. Ô, Sônia, tem que ir lá uma hora dessa, comer aquela galinha com arroz que só você sabe fazer. Deus te abençoe, viu? O Gessé, a Nadir Polidório do Amarante, está nos assistindo, que bom. A Rosângela continua conosco. Euclides, Antônio Ramos, olha aí, Antônio Ramos, minha saudação. Márcia Exilmar Oliveira, bom dia, pastor Carlos, na paz do Senhor. Regando vidas para o reino do Senhor. Mais um dia da palavra poderosa para o povo de Deus. Glórias. Isso aí. Deus abençoe. Muito bem, meus irmãos, então, para nós sermos fiéis nos nossos horários, nós agradecemos a tua sintonia, e você está conosco. Ajude-nos a levar mais longe essa mensagem, compartilhe na tua rede social, compartilhe, são palavras de Deus, e copie o link e envie para os teus contatos. Também se inscreva lá no meu canal, Carlos Azeredo, procure lá Carlos Azeredo, canal do YouTube, se inscreva, e também você vai ter ali acesso a essas mensagens. Deus abençoe a todos, até amanhã, permitindo Deus na paz do Senhor.